Isso. Essa prova é da... Essa aqui é de segunda série. Essa aqui é da primeira série. Essa aqui. Então, beleza. Vou abaixar um pouquinho aqui, só para ficar um pouco melhor de vocês enxergarem e eu também. Deixa eu ver se eu tenho que aumentar o brilho. Perfeito. Vocês podem mandar mensagem, beleza? Aqui eu vou acompanhando o outro celular, vou olhando aí. Então vamos lá. Primeiro aí, esse aqui é a prova da primeira série, correçãozinha básica aí. Na minha questão número 1, lembrando que todas as provas aí, elas são diferentes. Elas têm questões em ordem diferente e também elas têm a ordem das alternativas são diferentes, então são tudo embaralhado, beleza? Então, assim, eu vou começar pela ordem que eu tenho aqui. Com a prova que sobrou, eu vou pegar e vou corrigir ela, certo? Não esquece de mandar mensagem, não, de alguma coisa aí, caso não esteja aparecendo. Mas acredito que tá tudo beleza. Então, vamos lá. Na questão número 1 aqui, questão da primeira série, o assunto é velocidade média. Aqui fala para mim o seguinte. Um corpo abandonado de uma torre de 125 metros, então ele já me deu um dado aqui de altura, chega ao chão a 5 centímetros, a 5 segundos, desculpa. Qual a velocidade média do corpo no trecho percorrido? Fácil. Primeiro eu vou usar a equação de velocidade média. Velocidade média é ΔS sobre ΔT. Quem que é o ΔS? ΔS é meu espaço. E aí eu vou ter velocidade média, ΔS, que é o 125, que vai dar 125 metros, dividido pelo meu ΔT, que é o tempo, que é os 5 segundos. Dividir por 5. Matemática básica, igual um aluno meu falou que eu estava humilhando ele, nada a ver com isso. É porque você tem que treinar matemática básica. Você vai precisar dela o tempo inteiro. 125 dividido por 5 dá quanto aí? Escreve aí. Vamos ver se você está atento aí. Das opções que eu tenho, não é 4, não vai ser 10 e nem vai ser 8. Vai ser 20 ou 25. Por que não vai ser nenhuma dessas aí? Porque se eu fazer 5 vezes 4, vai dar 20. 5 vezes 8 vai dar 40. 5 vezes 10 vai dar 50. O resultado é 125, está aqui em cima. Então é isso aí. O resultado é 25. Isso aí, a galera tá atenta. 25 metros por segundo. Esse é meu gabarito. Então a minha resposta certa nesse caso é a letra B. 25 metros por segundo. Certo? Tranquilo, né? Minha questão número 2. Isso aí, Nicolas. Qual, deixa eu ver se está aparecendo aqui, qual das seguintes convenções está correta? Cara, ele aqui, ele pede o seguinte, para a gente fazer aquela convenção assim, ó, de metro por segundo para quilômetro por hora. Aí você tem que lembrar, de metro por segundo para quilômetro por hora, eu multiplico por 3,6. Ana Clara, vai corrigir de segundo ano? Vou assim, viu? Só terminar do primeiro que eu já corrigi de segundo. Vou corrigir as 3 nessa live aqui, posta a live. E aí, voltando, eu divido por 3,6. Mas fica aí pra você aprender e lembrar. Isso é precisar disso aqui daqui uns dias. Que um dia tem uma questão de segundo ano que eu vou aplicar a velocidade média. Então, beleza. Continuando aí. Nossa, minha imagem ficou ruim agora, hein? Vou mudar para Clara aqui os dados vão da Clara. Apesar de ficar ruim também, do mesmo jeito. Mas continuando. Deixa eu moer aí. Ele falou o seguinte, qual das seguintes convenções está correta? Aí você tem as convenções, 1 km por hora é igual a 3,6 metros por segundo. Aí você tem a letra B, que no meu caso, 1 km por hora é igual a 1,6 milhas. Isso aqui já está errado. Por que está errado? Ele nem está analisando. 1 metro por segundo é igual a 3,6 km por hora. Ó. 1 metro por segundo é igual a 1,8 km por hora. Isso aqui está errado. Beleza? E 1 km por hora é igual a 1,8 metros por segundo por hora. Cara, isso aqui também está errado. As outras opções que sobrou para mim é 1 metro por segundo é igual a 3,6 km por hora, ou 1 km por hora é igual a 3,6 metros por segundo. Aí a gente lembra da conversão que vai de metro por segundo, eu multiplico para chegar em 1 km por hora. Então, das opções que eu tenho aqui, qual que você acha que é a correta? Qual das opções aqui que você acredita
que poderia ser correta? 1 km por hora é igual a 3,6 metros por segundo, ou 1 metro por segundo é igual a 3,6 km por hora? Letra C. Isso aí. Porque, ó, 1 metro por segundo, se eu for passar por quilômetro por hora, eu vou multiplicar por 3,6. E qualquer valor multiplicado por 1 é ele de novo, né? Não ser zero, né? 3,6 km por hora. Nesse caso aqui, é a letra C. Beleza? Letra F, é isso aí, malandro. Certo? Continuando. A minha próxima questão aqui, a número 3, ela fala o seguinte. Pois é, errou aí, velho. Como você errou, House. House eu descobri que é o Nicolas, não o Nicolas professor. É uma questãozinha do Enem, bem tranquila essa aqui. Ó. Ela fala o seguinte. A figura abaixo representa a imagem de um satélite que registra o movimento de 2 carros e um ônibus. Eu recebi uma mensagem aqui, mas foi no direct. Continuando. De 2 carros, um ônibus em uma rodovia e, com auxílio de uma tecnologia avançada, consegue verificar as velocidades escalares em moto. Aí ele escreveu velocidade do veículo VA 60 km por hora, VB 50 km por hora e VC 50 km por hora. A menina comentou sobre isso aqui. Teve uma aluna minha que falou, corrija do carro lá e blá blá blá. Então vamos lá, vou escrever aqui as velocidades. Ele me deu a velocidade. Deixa eu ver quais são aqui. VB e VC é igual, VA que é diferente. Então, se eu for analisar aqui, VA, velocidade de A é 60 km por hora. VB e VC, ela tem a mesma velocidade, que é quanto? 50 km por hora. Certo? Então, ficou aí. Ficou nesse esquema. Olha o negócio. E aí, o que a gente vai analisar? Se o carro está em movimento ou em repouso. Porque esse é uma análise que a gente já fez isso aqui já lá no passado, para analisar se um corpo está em movimento ou em repouso. Então, a gente precisa saber sobre as orientações de cada um deles. Então, analisando aí, a gente tem o seguinte. O ônibus, o carro A, ele está indo para a esquerda, o carro B e o C está indo para a direita, correto? E aí, o que a gente vai analisar? O B e o C estão indo para a direita, e se eu for pensar bem, tanto o B e C, cara, eles estão à mesma velocidade, então eles não vão mudar a distância em relação ao outro, vai ficar o tempo inteiro com essa mesma velocidade. E aí, o que vai acontecer? Nas opções aqui, a gente vai analisar. Vou ler a minha letra A. O carro B está em movimento em relação a C. O carro B está em movimento a C. Não está. Está em repouso, porque eles dois têm a mesma velocidade. Lembra disso? O carro B, desculpa, a letra B. O carro A está em repouso em relação a C. O A está em repouso a C. Está errado, porque um está indo para um lado e o outro está indo para o outro. Então, nada a ver. Certinho? Continuando. Continuando aí, a gente tem o seguinte. Cadê, meu Deus? C. Um ônibus. O ônibus C está em repouso em relação à rodovia. Não, o ônibus não está em repouso. O tempo passa, ele muda de orientação. Beleza. O B. O carro B está em repouso em relação a C. Sim. O carro B e C. O carro B e C, eles estão em repouso. Porque o tempo passa, eles não mudam a distância um do outro. Porque a velocidade dos dois é igual. Então, o carro B e do C é 50 km por hora. Então, por isso que não está. Certo? Perguntas? Manda aí. Não? Eu só conferi um negócio aqui. Cara, essa aqui, ó, eu falei pra vocês que tá errado, viu? Eu tava analisando comigo aqui, ó. De quilômetro por hora para metro por segundo, eu multiplico, eu fiz errado aqui, viu? De quilômetro por hora para metro por segundo, toda vez eu confundo isso aqui, ó. Metro por segundo para km por hora. Deixa eu ver se eu misturei aqui a ordem aqui rapidinho. Quilômetro por hora para metro por segundo, eu divido por 3,6. De metro por segundo para quilômetro por hora, eu multiplico, tá certo. Então, 1 metro por segundo é 3, não, tá certo. É isso mesmo, 1 metro por segundo é igual a 3,6 km por hora. Porque 1 vezes 3,6 é 3,6. 1 km por hora, divide, não, tá certo.
Então, continuando aí. Eu acho que o gabarito do grade P está errado. Depois eu analiso isso aqui. Continuando aí. Beleza. A minha questão número 4. Se tiver alguma perguntinha, faz aí. Viu? Na minha questão 4, fácil. Por que a minha questão 4 é fácil? Porque essa aqui a gente fez em sala. Essa aqui é aquela do ônibus lá, que eu comentei com vocês, que é o quê? Do ônibus não, o carro viaja da cidade A para a cidade B e a distância é 200 km por hora. Então esse aqui é o meu delta S, que é 200 km. E aí ele falou que o percurso demora 4 horas. Então esse aqui é o meu delta T, 4 horas. Beleza. E aí o exercício ele traz uma pegadinha. Por que ele traz uma pegadinha? Ele traz o seguinte: depois de decorrido 1 hora de viagem, o pneu dianteiro esquerdo furou e precisou ser trocado, levando 1 hora e 20 minutos do tempo total gasto. Cara, esse tempo aqui é desnecessário. Ele só te deu informação, você não precisava usar ele. Aí ele pergunta qual é a velocidade média do carro que o carro desenvolveu durante a viagem. Fácil. Velocidade média é a distância, né, que é 200, dividir por 4. Logo, a velocidade média. Quanto que é 200 dividido por 4? Escreve. Escreve. Quanto que é 200 dividido por 4? Meu Deus. Morreu o povo? Cadê? Quanto que é 200 dividido por 4? Isso. Nossa. Tem gente mandando pra zoar aí, hein? 50 km barra hora. Beleza? Você ou solta o coraçãozinho aí, hein? O Instagram fala, ó, essa live foi muito amada, de física, hein? Os caras é brabo mesmo. A galera comentou que errou essa aqui, ó. Eu quero voltar nela só pra mostrar. Que errou isso aqui, ó. O esqueminha. Qual que é o esquema que eu tenho? De metro por segundo para quilômetro por hora. Metro por segundo eu multiplico por 3,6 de quilômetro por hora eu divido. Esse esqueminha faz embaraçar mesmo a cabeça da galera aí. Sei, solta o coraçãozinho aí. Se fosse no TikTok, eu ia falar pra mandar lembrancinha, né? Eu acho que é lembrancinha. Fala recompensa, não sei. Me ajuda aí. Eu não sou TikTokiano ainda não, mas vou pra lá daqui um dia. Tamo aqui, isso aí. Mas o gabarito do meu, eu vou corrigir, viu? Lá na sala vocês corrigem comigo. Eu vou corrigir a prova de vocês. Mas se eu não me engano, o gabarito lá tá errado, viu? O gabarito do aplicativo. É porque não tem como eu mudar. Aí nós conferimos na sala, primeiro ano. Aí se tiver corrigido errado, eu lanço a notinha certa de vocês lá. Beleza? Mas se na sala a gente resolve. Continuando aí, questão número 5. Na questão número 5, eu tenho aqui o seguinte. Deixa eu olhar aqui. Se ela tá no rumo do sol aqui. Fogo, choro. O povo tá mandando até choro aí. Por quê, meu Deus? Um vaso de planta caiu da janela de um apartamento do 8º andar de um prédio. A altura desse andar até o chão é de 24 metros. Isso aqui é quem? Delta S ou delta T? Delta S. É a distância, 24 metros. O vaso demorou 2 segundos. Demorou é tempo. 2 segundos. Delta T. Beleza? Para chegar ao chão. Qual foi a velocidade média do vaso durante a queda? Fácil. Velocidade média é delta S, que é 24, dividido por 2. Logo, velocidade média é... Quanto que é 24 dividido por 2? 24 reais dividido por 2 pessoas. Quanto que dá? E aí? Zero? Zero? Meu Deus, o cara tá sabendo dividir 24 por 2 aí, velho. Ó, a galera do terceiro ano que chegou aí, a galera do segundo ano tá aí também, aguenta a mão aí. Agora já cai pra prova do segundo e por causa do terceiro, viu? 24 dividido por 2, 12. 12 o quê? Metro por segundo. Não esqueça a unidade de medida. Então, essa aqui é a resposta certa, essa aqui é a resposta certa, essa aqui é a resposta certa. Esqueci de marcar também. Beleza? Então, essa é a correção aí. Continuando aí. Questão 6, uma das mais polêmicas. E eu falei que ia ter uma
questão de análise de trajetória na prova do primeiro ano. Eu avisei. Cara, questão fácil. Então vamos lá. No interior de um avião que se desloca horizontalmente em relação ao solo, a velocidade, com a velocidade constante de 1.000 km por hora. Qual que é a velocidade do avião? 1.000 km. Então, se o avião está a 1.000 km, olha isso aqui. A cadeira do brother aqui está a quantos quilômetros? 1.000 km. Se o avião está a 1.000 km por hora, a cadeira do cara está a quanto? 1.000 km por hora. O homenzinho aqui, que é você, está a quantos km por hora? 1.000 km por hora. A lata que ele está segurando na mão está com qual velocidade? 1.000 km por hora. Então, está todo mundo acompanhando o movimento, certo? Deixa o coração aí também, Aninha. Você está com medo do povo? Isso aí, Ana Clara, ano passado teve ela mesma. Geralmente eu trabalho algumas questões iguais, eu altero. Geralmente eu gosto sempre de estar mudando, né? Justamente para evitar cola. Vocês passaram a prova do ano passado para quem chegou esse ano. Aí ele fala o seguinte: observe a ilustração abaixo, na qual estão indicados 4 pontos no piso do corredor do avião. E a posição desse passageiro. Aí ele tem aqui, ó, ponto P. Cadê? Ponto P, ponto Q, ponto R e ponto S. Beleza? E aí, ele quer saber o seguinte: o copo, ao cair, atinge o piso próximo ao ponto indicado pela letra. No ano passado, e aproveitando que a Ana Clara falou, todo mundo errou ela também. Muitos erraram ela, que ficou confuso. Cara, todo mundo tá com a mesma velocidade. A pessoa, a cadeira e o copo. E aí, quando você solta o objeto aqui dentro, ele não vai cair para trás. É aquela situação do carro que eu falei para vocês. Você solta o objeto, ele cai ali. Você não solta o objeto, ele cai no banco de trás. Porque tá todo mundo com a mesma velocidade, então ele acompanha. Então, quando você solta o copo, ele cai aqui na posição R. Essa é a resposta correta. Então, no meu caso, é a letra C. Essa é a resposta correta da questão. Quem acertou, deixa o coração. Quem errou, escreve fogo. Manda fogo no trem. Vamos ver aí. R. Isso aí, Gabriel. Gabriel lembra dela. O tempo que fiquei nessa aí era um mínimo acertar. Sei. Nicolas, você é de qual sala? Esse Nicolas e o 001. Que o House é da primeiro C. Quem errou, manda fogo. Quem errou, escreve fogo. Quem acertou, manda coração. Olha o medo de clicar no foto. A gente mandou 100. Isso aí, mandou 100 reais. Primeiro C. Isso aí. Então, continuando. Questão 7. Finalizando, hein? Falta 2 aí na data do segundo ano. Quem é de segundo ano chama geral e de segundo. E eu vou corrigir agora. Quem é do primeiro já fica aí. Pra você aprender já, porque o que vem é vocês. Quem é do terceiro, relembre aí. Poderia cair isso na prova. Não, Gabriel. Aí é mamão com açúcar, né? Evelyn Rocha. Para Ana Júlia, kkk. Não entendi. O que ela escreveu para Ana Júlia aí? Ah, nem lembro, não. Isso aí. Bora lá. Manda coração e fogo. 7. Numa prova de natação de 100 metros livre, opa, isso aqui, ó, Delta S. Teve um brother aí, não vou falar nome, de uma série da primeira série, né, que fez isso aqui 100 dividido 40, não dava quando fazer. Vou te falar, viu, velho. Então, Delta S é 100 metros. Por que eu sei que Delta S é 100 metros? Cara, ele já falou a distância da piscina, é 100 metros. Aí, continuando, ele fala o seguinte: um nadador levou 40 segundos. Cara, o delta T é 40 segundos. Aí ele continuou na sua velocidade em metros por segundo, foi aproximadamente, sabendo a velocidade igual. Aí ele te deu a equação: a velocidade é igual a distância dividido pelo tempo. Ainda estava a equação, estava fácil essa prova. Não, essa prova não estava fácil, não. Dia 2, ó, anota aí, o segundo domingo de agosto, é dia do quê? Escreve aí, vamos ver quem sabe. Segundo domingo de agosto. É dia de quê? Vamos ver quem sabe. Segundo domingo de agosto. Vai ter gente que vai sair da live pesquisar, porque não sabe.
Segundo domingo de agosto é? Ninguém sabe. Meu Deus do céu. Vocês estão um filho bem desnaturado. Dia dos pais, uai. Isso aí. No segundo domingo de agosto, eu mereço presente dia dos pais. Então, uma prova dessa aqui é só pai para fazer. Segundo domingo de agosto, presente para mim, viu? Dia dos pais. Obrigado. Velocidade média é igual. Delta S é 100 e delta T é 40 segundos. Isso aí. Tu merece ser presente. Não sabe não, Nico? Meu Deus. Novidade, Nico. Beleza. Presente dia dos pais, segundo domingo, essa questão. Corta os dois zeros. 10 dividido por 4, R$10 dividido por 4, parte igualzinha, dá quanto? 2,5. Nicolas, por que será que você. A piadinha de que não tem pai, eu vou te falar, viu? Vocês têm que melhorar também, né? Tá em dia da avó, então. 10 dividido por 4 vai dar 2,5 metros por segundo. Então, a minha resposta correta aqui é letra E. Beleza? Nossa, o José chegou depois, José. Alguém aí sabe dos carros do ônibus? Essa aqui, José, eu vou te ajudar aí. A do carro do ônibus é essa aqui, ó. O carro B está em repouso em relação a C. José Fernando Pinheiro. Manda o dedo no coração aí. Nessa live, vocês têm, ó. Aqui tem 28 pessoas. Se tiver 28 likes lá nessa live, não vou postar ela, pode largar. E a última questão aí, para eu estar finalizando. Ó, Kerverson garantiu 80, será? A resposta é a letra B. Viu aí, José? Eu postei já. Viu aí? Acertou? Vou trocar a internet do outro celular, peraí. Ah, entendi. Eu mudei a internet do outro celular aqui para ver se melhora um pouquinho. Porque nesse celular aqui tá muito embaçado. Para vocês tem embaçado aí a minha imagem da minha pessoa? Ó, Maria Clara, e só porque tá lá na Buenos Aires fazendo medicina, tá aí tirando onda. Essas questões são fáceis. Só porque você vai ser a médica que vai cuidar de nós, né? Você tá falando isso. A imagem tá boa agora aí, né? A minha imagem da minha pessoa, não da prova aí. Tá boa, né? Beleza, então, continuando. A última questão aqui. O sistema internacional é composto de 7 unidades básicas. Por convenção, são tidas como dimensional e independente. Nossa, espera aí. Deixa eu ver isso. É porque um número me ligando aqui. Só exemplo de unidades fundamentais. Aí ele quer saber as unidades do sistema internacional. Beleza? Ixi, gerando onda aí, Maria Clara, JP. Beleza, tem nada não. Eu peguei leve com vocês. Esse você não quer amassar os meninos. Vou só aplicar a prova difícil. Então vamos lá. Na letra A, tonelada, não é de sistema internacional. Então já elimina tudo aqui. Então essa primeira questão, letra A está errada. Letra B, miligrama. Miligrama também não é do sistema internacional. Letra C, quilograma é do sistema internacional. E agora, melhorou a imagem? Vou voltar aqui. Professor de Deus, a imagem está ruim. Será que não é sua internet, não? Porque agora, olhando pelo celular aqui, ó. Peraí. E aí? Olhando pelo celular aqui agora tá beleza. Vou esperar um pouquinho. Melhorou? Escreve se melhorou. É porque no celular eu estou usando os dados móveis da Claro, que é bem melhor do que o Wi-Fi aqui de casa. E o outro eu estou usando o Wi-Fi aqui de casa. Ele é bom o Wi-Fi, mas preciso usar os dois, né? Melhorou ou não? Meu Deus do céu. Qual que tá ruim? A da prova ou eu? Qual que tá ruim? Da prova ou eu, da minha imagem? Escreve da prova, qual que tá ruim?
Meu Deus. Qual tá ruim? Da prova ou eu? Ah, da prova. O importante é da prova, né? Peraí, deixa eu fazer um negócio aqui. E aí, vê se melhorou. Melhorou ou não? Melhorou ou não? Deve ser. Ó, eu vou olhar ali. Acho que minha esposa. Pera aí, rapidinho. Acho que minha esposa tá ligando ali. Você vê tanto que o Wi-Fi é bom, hein? Pera aí. Não, não é isso não. E aí, tá ruim? Pera aí. Deixa eu desligar o meu Wi-Fi aqui então. E aí, melhorou? Vocês têm que dar feedback. E aí, melhorou? Eu coloquei o Wi-Fi, eu coloquei os dados móveis do celular. Eu só não sei se vai durar muito tempo, acho que dura. Melhorou ou não? Melhorou ou não? E aí? Meu Deus, ainda tá ruim? O que aconteceu aqui então? Então, deixa eu ligar o Wi-Fi aqui também de novo. Rapaz, mas eu acho que a questão tá pesada. Tá ruim ainda? Deixa eu ligar o Wi-Fi aqui de novo. Aqui. Liguei o Wi-Fi aqui de novo, vê se melhor. Vou ter que ligar lá na empresa lá, não vou falar o nome não, pra não difamar eles. Vamos ver. E aí, melhorou ou não? Eu vou fazer o seguinte, tá ruim, né? Vou mudar de celular então. Vou ter que finalizar assim. Ó, tá melhor, melhorou um pouquinho? Aê! Melhorou? Não, o outro, sem ser da câmera, da prova, melhorou? Ah, graças a Deus. Então, continuando aí. Tem que ter paciência aí. É Wi-Fi, é som automotivo moendo aí, ó. Terça-feira, 2h36 da tarde, o cara já tá moendo no som automotivo. Esse é o cara mesmo. Então vamos lá, vamos corrigir a 8 para fechar o primeiro ano aqui. Ó, questão número 8. O sistema internacional é composto de 7 unidades de base que, por convenção, são medidas como dimensionalmente independentes. São exemplos de unidades fundamentais do sistema internacional, que são as 7. E aí, a gente tem a letra A, tonelada não é, eu já eliminei. Letra B, miligrama, também não é, eliminei. Letra C, quilograma. Quilograma é do sistema internacional, lembra? Quilograma, aqui, ó. Quilograma é do sistema internacional. Lembra que é quilograma. O segundo também é do sistema internacional. E o metro também é do sistema internacional. Então, as 3 unidades do sistema internacional neste caso que a gente tem, quilograma, segundo e metro. Então, a minha resposta certa é a letra C. A de baixo fala quilograma, hora. Hora não é do sistema internacional. E nem quilômetro. E a última fala tonelada, não é, hora também não é, e nem quilograma também não é. Então, todas
a única alternativa correta aqui seria a letra D. Beleza? Perguntas aí? Sim, não, 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 sim. A imagem tá boa ainda, né? Manda aí. Manda coração e fogo. Manda aí, Maria Clara. Você que tá assistindo lá de Buenos Aires. Então a prova do primeiro ano já foi embora. Vou corrigir a de segundo agora. Ó, agradecendo o Keverson aí, né? Keverson. Isso é cola. É quase uma cola, hein? Se fosse na hora da prova, era cola. Ei, Maria Clara, será que ela tá na live ainda? Deixa eu olhar se ela tá aqui. Eu tô conversando aqui, a menina nem tá aqui mais. Deixa eu ver se ela tá aqui ainda. Não, tá mais não. Ela só entrou pra criticar eu aqui, ui. Possível um trem desse, não. Ó, a Hanna tá aí. Viu aí, Hanna? Eu tava desesperado aí. Ó, o Gabriel Lima, meu brother lá do Quartz. Eu só duas. Dia segundo domingo de agosto, vocês sabem o que vocês têm que mandar pra mim, né? Presente. Então vamos lá, corrigir do segundo ano aqui agora. Do segundo ano, o assunto é escalas termômetro. Quem é do segundo ano aí, ó, quem é do primeiro já fica para aprender. Correção do segundo ano aí. Pouco. Depois do terceiro. Chama a galera do segundo aí. Então vamos lá. Primeira questão aqui bem facinha. Por quê? Porque fala assim, ó, na minha primeira número 1. Nos países ingleses, a escala termômetrica mais utilizada é qual? Cara, eu comento isso aqui em sala direto. Os países ingleses não usam, boa parte, grau Celsius. Usa o quê? Fahrenheit. Então, no meu caso aqui, a resposta certa é a letra E. Beleza? Ó, o Keverson acertou todas o primeiro ano. Parabéns, cara, isso aí. Fahrenheit, Ana Clara. Isso aí, Ana Clara. Continuando. Número 2. Na minha número 2, ele fala o seguinte. Para se planejar, para se planejar para o dia de seu aniversário, um morador de Austin, Texas, dos Estados Unidos, consultou a previsão do tempo no site. Beleza. O aplicativo mostra as temperaturas de escalas na escala Fahrenheit e ela precisa saber da escala Celsius para informar sua amiga que é brasileira. Braga falou que vai mandar o presente dia 1º de abril. Ah, beleza, vai mandar antes. Porque o certo é você falar que no dia 1º de abril você vai mandar o presente. Você falou errado agora. E aí, vamos analisar aqui. Essa aqui é a tabela, beleza? Deixa eu ver isso. Essa aqui é a tabela. Aí ele mostrou quinta, sexta, sábado e domingo. E as temperaturas, aqui as previsões. No dia 12 de fevereiro, a temperatura máxima prevista, ele quer saber a temperatura máxima prevista, o que vai acontecer? A temperatura máxima do dia 12 é 68 graus Celsius. E aí, Aline, tudo bem? Por que eu te quebro? O que aconteceu? E aí, o que a gente vai fazer aqui na questão? Eu vou transformar de Fahrenheit para graus Celsius. Como que eu transformo? Temperatura em Celsius dividido por 5 é igual a temperatura em Fahrenheit menos 32 dividido por 9. Ó, lembrando que depois da live, vou abrir a caixinha lá. Os 30 primeiros que mandar a nota, eu vou falar para você se a nota você tirou. Os 30 primeiros só. Então, essa aqui ó, é a equação. Como que eu resolvo? Pego o valor que tem em Fahrenheit e descobrir ele em Celsius, que é o que é. Beleza? Acabou de mostrar aqui, Aline, que você não me seguia. Você começou a me seguir por insônia. Temperatura em Celsius, dividido por 5. Qual que é a temperatura em Fahrenheit? 68, porque ele quer saber do dia 12. Beleza? 68 menos 32 dividido por 9. Beleza. Aí, aqui, esse lado, TC eu não mexo. TC dividido por 5 é igual. Quanto que é 68 menos 32? Quanto que dá aí? Escreve embaixo aí. 68 menos 32. Quanto que dá? Quanto que dá?
E aí, acabou, a galera? Morreu? Quanto que é aí? 68 menos 32. 68 menos 32. 68 menos 32. Quanto que dá? 68 menos 32. Beleza, 36. Quanto que é 36 dividido por 9? Quanto que é 36 dividido por 9? 36 dividido por 9. Porque aí eu vou resolver aqui primeiro. Vai ficar TC dividido por 5. 36 dividido por 9 é quanto? 4. Porque 9 vezes 4 vai dar 36. Aí vai ficar 36 TC, porque debaixo do 4 tem 1. Aí eu vou fazer multiplicação cruzada. TC vezes 1 é TC. E 5 vezes 4 dá 20. 20 o quê? Graus Celsius. E aí, se eu for analisar bem o que vai acontecer aqui, cara, e lógico também, eu poderia eliminar a letra D, porque não ia fazer menos 205 graus Celsius nunca. Menos 205 nunca fez lugar nenhum. O Alasca chega ali em torno de menos 50, pra você ter noção. Não ia fazer 341 graus Celsius no dia lá no Texas, não ia matar a amiga da menina. E aí também, não é 67, 60. No caso, quando a gente descobriu que é 20. Então, continuando aí. Questão número 3. Na questão número 3, ele faz aqui o seguinte: dois termômetros, um na escala Celsius, outro na escala Kelvin, foram colocados no mesmo fluido. Sabemos que a temperatura registrada na escala Celsius foi de 55 graus Celsius. Então, ele deu um dado. Ele falou 65 graus Celsius. Qual a temperatura marcada no termômetro em Kelvin? Fácil demais. Thaís Gregório. Agora apareceu fácil. Thaís, é de qual série? Qual segundo? Não, mas aqui a gente tá resolvendo com calma. Na prova você fica pressionado, é assim mesmo. De novo, como que eu resolvo isso aqui? Cara, é a equação mais fácil do mundo, que é temperatura em Kelvin. Então, qual resolveria isso aqui? 5 mais 2, 7, 3. Então, na alternativa aqui eu tenho não é, 218 não é, 254 não é, poderia ser uma das outras que sobrou. Por que não é nenhuma dessas outras, professor? Porque, cara, você vai somar 55 mais 273. Como que vai dar 230? Não tem como, né? Se você for muito ruim de matemática. Aí você vai fazer temperatura em Kelvin é 55 mais 273. Temperatura em Kelvin é igual. Quanto que é 55 mais 273? Esse valor vai extrapolar 298. Então, o único resultado que eu vou ter aqui é 328 Kelvin. Nesse caso, a resposta certa é a letra E. Certo? E aí, tá de boa? Tá travando a imagem? Tá ruim? Tá bom? Cadê o coração, fogo? Você acertou aí? Vai mandando aí. Instagram vai falar, pronto, o povo tá doido. Dando coração pra uma aula de física. E aí? Camila chegou aí agora, ó. Provinha do segundo ano, Camila. Eu tô na questão 4. Ano 2018. Do antigo estadual. Ah, sim, sim, sim. Abraço, tudo de bom. Você fala agora parece fácil eu explicando, mas naquela época era também. É porque hoje eu uso mais recurso, né? Entendeu? Isso aí. Foi sem querer que você entrou na live? Meu Deus. Se fosse Zé Felipe, Anitta, você já tinha entrado na live, né? Mas como é eu, mas tá bom. Questão número 4. Só ocorre troca de calor entre dois corpos. Opa, desculpa. Se ocorrer troca de calor entre dois corpos, é correto dizer que no início desse processo são diferentes. Cara, o único jeito de um corpo trocar energia térmica para o outro é um ter uma temperatura diferente do outro.
Ah, entendi, Camila. Não, mas não tinha como não, porque eu já tô. Eu tinha que aceitar aqui também, né? Eu acho que tem Instagram, tem como aceitar até duas pessoas. Mas não tem problema não. Ou então vamos lá. Se ocorrer troca de calor entre dois corpos, o correto é dizer que no início do processo são diferentes que as temperaturas. Entendeu? Então, a letra B fala, são suas temperaturas. O diferente tem que ser as temperaturas. Porque para ocorrer calor, o que é calor mesmo? Calor é a troca de energia térmica de quem é quente para quem é frio. Entendeu? Então, quem é quente vai dar energia para quem é frio. Então, para existir a troca de calor, para existir esse processo, precisa que as temperaturas são diferentes. Então, a única opção correta que eu tenho aqui é a letra B. Beleza? Se tiver alguma pergunta, lança aí. Questão 5. Na questão 5, ela fala o seguinte: em um calorímetro, galera, é como se fosse uma caixa de isopor. É um recipiente com três copos, A, B e C. Cada um de temperaturas iniciais distintas, distinta é diferente. Após algum tempo, observa-se que os corpos A e B tiveram aumento de temperatura quando atingiram o equilíbrio térmico. Com base nesse resultado, podemos afirmar que, das alternativas que eu tenho aqui, ó, agora você olhando de novo, qual que você acha que é a correta aí? Agora olhando com calma aí. E aí? Eu vou ler todas as alternativas aqui primeiro. Letra A, a temperatura do corpo C também aumentou. Letra C, o corpo C permaneceu em equilíbrio térmico desde o início. Letra C, o corpo C transferiu calor para os corpos A e B. Letra D, o corpo C recebeu o calor do corpo A e transferiu o calor para o corpo B. E letra E, o corpo C não trocou calor com os outros corpos. E aí? Qual alternativa que você acha que justifica aí? A galera tá mandando C aí, ó. Deixa eu ver. C. Vamos ver. Vamos analisar. A C fala o seguinte: o corpo C transferiu calor para o corpo A e B. Então vamos fazer um. A, B. Vou colocar C de outra cor, beleza? E um corpo C de outra coisa. E aqui ele falou assim: ó, após um tempo, observou os corpos A e B tiveram um aumento de temperatura. Então A e B aumentou a temperatura, correto? E aí, com o passar do tempo, até atingir o equilíbrio tempo. Então, se eu fosse pensar, o C, vou colocar um valor para C, viu? Um valor aqui, 100 graus Celsius. No início, o que aconteceu? Para o A e B aumentar a temperatura, é porque o corpo C tinha uma temperatura maior do que os dois. Então, por consequência, A e B aumentou para entrar em equilíbrio com o C. Então, o C doou energia térmica tanto para B e tanto para A. A resposta certa é a letra C. O corpo C transferiu calor para os corpos A e B. Então, essa é a resposta correta aí pra gente. Beleza? Tem alguma indagação aí de alguma aí que possa. Não, né? Então é isso aí. Pra questão número 6. Essa questão 6 é mais fácil do que tudo. Gabriel, essa prova do segundo ano, tá chegando a do terceiro, falta só mais 3 aqui. Já manda aí pra galera aí. Na questão 6, fala, o calor cara, o que é calor? Acabei de falar. Calor é transferência de energia térmica. Camila, aqui, ó, vou voltar aqui rapidinho. No exercício, ele falou que A e B tiveram um aumento, tá aqui, ó, em suas temperaturas. Então, A e B aumentou. O único jeito para aumentar a temperatura de A e B seria C fornecer. A e B seria 2 pedaços de gelo. Quando o gelo começa a derreter, porque ele está recebendo energia térmica, ele está aumentando a temperatura e está virando líquido, quer dizer que o café está fornecendo energia térmica para os dois. Seria nesse contexto aí, para ficar um pouco mais fácil de entender.
Entendeu aí? Ó, o nome do cara, velho. Cavalo BG 001. Quem que é você, velho? Um cavalo me segue, bicho. Meu Deus. Ou não me segue, não sei. Vocês têm que mudar esses nomes aí. Eu já falei sobre isso em sala. Isso é meio feio. Entendeu, né, Camila? Quem que é o seu, cavalo BG? Então, beleza. Continuando aí. Questão 6. A imagem tá boa da prova aí, né? Que o importante é a imagem da prova. Calor é, cara, a questão mais fácil. Já vou direto aqui, ó. Energia energia em trânsito de um corpo para outro, quando entre eles há uma diferença de temperatura. Entendeu? Essa é a resposta correta. Eu não sei nem onde você mora. Tá perdido mesmo esse menino. Mas tá bom. Já deixa o coraçãozinho ou fogo, manda aí. Perguntas? Essa é a questão mais fácil, a 6. Uma das, né? 7. Dois termômetros, um na escala Celsius e outro na escala Kelvin, foram colocados no mesmo fluido. Sabendo que a temperatura registrada em Celsius é 40 graus. Qual a temperatura marcada no termômetro Kelvin? Cara, essa questão é igualzinha do anterior, só que uma está falando de 55 e aqui de 40. Ele quer saber essa temperatura na escala Kelvin. Como que eu vou fazer? Temperatura em Kelvin é igual a temperatura em Celsius mais 273. Temperatura em Kelvin é igual. Qual que é a temperatura em Celsius? Ele deu aqui, ó, 40. 40 mais 273. Se você for olhar nas alternativas, não tem como você marcar uma opção menor que 273. Então, a letra B se eliminava, a letra C também, e essa alternativa ficou só com 4, essa questão com 4 alternativas, né? Faltou a letra E aqui, ó. Mas tudo bem. Então, você vai somar 40 mais 273. Qual que é a resposta certa? 40 mais 273. Escreve aí. Quanto que dá? Quarenta mais 273. Letra A. Se eu adicionar mais 10 aqui no 273, vai para 83, mais 10 vai para 93, mais 10 vai para 303, mais 10, 313. Então, a resposta certa, letra A. TK é igual a 313 Kelvin. Ou, só me responde uma coisa, que aproveitar que tem umas 12 pessoas, eu deveria ter perguntado lá no início, né? Esse modelo aqui, vocês acham bom corrigir prova live no Instagram? O que vocês me falam aí? Se vocês me dão um feedback aí, eu vou passar lá no Stories também. Que aí quem saiu pode votar. Que aí dá pra mim fazer toda vez assim, uma correçãozinha de prova. E aí? Fica massa ou não? Escreve aí. Fica bom? Só marca um horário, né? Já corrigi as 3 provas, eu marco cada horário uma prova também. Beleza? Não, eu vou postar a live pra galera assistir. Não, quero fazer, é legal, é bacana. E quando eu tiver tempo à tarde, isso é bom. Eu tenho 2 celulares, dá pra fazer aqui. Beleza? Questão número 8. Na questão 8, só pra gente fechar eu pra prova do terceiro ano. Gabriel, tá aí ainda aí? Já sai da live e chama a galera do terceiro e manda no grupo lá, seus lá. Que eu tô na última questão do segundo ano. Chama a galera do terceiro e fala, ó, Edvan vai corrigir lá na live agora, terceiro ano. Quem é do terceiro, chama a galera aí. Questão 8. Na questão 8 fala, no verão, os termômetros da K marcaram temperaturas de 95 graus Fahrenheit. Deixa eu baixar um pouquinho aqui. Aí ele pergunta, a quanto corresponde as temperaturas na escala Celsius e Kelvin? Então, eles querem saber sobre isso, certo?
Ah, você fala porque eu tenho dois celulares? Não. Nada que 12 vezes parcelado. Você adquire o celular. Então vamos lá. 95 graus Fahrenheit. 95 graus Fahrenheit. Deixa eu só colocar um pouquinho mais para frente aqui. 95 graus Fahrenheit é o dado que eu tenho para eu transformar em graus Celsius e também em Kelvin. Primeira coisa, eu vou colocar as equações aqui. Temperatura em Celsius dividido por 5 é igual a temperatura em Fahrenheit menos 32 dividido por 9. Beleza. Certo? E a outra equação que eu tenho é temperatura em Kelvin é igual a temperatura em Celsius mais 273. Primeira coisa que eu fazeria nessa questão, eu recomendo vocês fazerem também, é transformar de Fahrenheit para Celsius. Acredito que seria um caminho mais fácil. Então, vou jogar esse valor em Fahrenheit aqui, ó. Beleza? Aí vai ficar assim, ó. Temperatura em Celsius dividido por 5, que é igual 95 menos 32 dividido por 9. Beleza? Aí a perguntinha básica. Quanto que é 95 menos 32? Esse lado eu vou repetir. TC dividido por 5 é igual. Quanto que é 95 menos 32? Quanto que é 95 menos 32? E aí? Escreve aí. Meu Deus, cadê o povo? Acabou? Isso aí, 63. E aí agora eu vou fazer essa divisão aqui, ó. Que número que eu multiplico por 9 que dá 63? Temperatura em Celsius dividido por 5 é igual 7. 63 dividido por 9 vai dar 7. E aqui a gente já sabe que debaixo do 7 eu tenho 1. Então aqui eu vou fazer o quê? Multiplicação cruzada. Beleza? Temperatura em Celsius vezes 1 é temperatura em Celsius. E 5 vezes 7 é 35 graus Celsius. Das opções aqui, se eu for olhar aqui em cima, aqui, ó. Qual que eu tenho 35 graus Celsius? Eu tenho a letra, no meu caso, eu tenho a letra B e a letra C. Eu elimino a letra D, a letra E e a letra A. Eu elimino elas. E aí sobra esses dois valores, 35 graus Celsius e 247 Kelvin ou 308 Kelvin. E aí o que eu vou fazer? Vou jogar na equação aqui do Kelvin agora, ó. Temperatura em Kelvin é igual a temperatura em Celsius, que é 35, mais 273. Temperatura em Kelvin é igual. Quanto que dá essa somatória dos dois aí? Vai dar, vou acelerar um pouquinho aqui, 308 Kelvin. Então, a alternativa correta, nesse caso, é a letra C aqui, ó. Então, essa é a correção da prova. Acertou, Maria. Ana Clara. Maria. Isso aí. Agora aqui, vamos lá pro terceiro ano pra eu estar fechando aqui também, né? Senão fica muito grande. Ó, a Ana Elisa tá aí. Isso aí. Ana Elisa, cadê? Chama geral lá. Um dos meninos entrar aí. Simon tá aí também. Chama geral. Vamos corrigir aí. Cadê? Depois eu vou ficar enchendo o saco na sala, né? Ai, deveria ter feito a prova de correção do terceiro ano. Achei que tem um na live. Fazer correção em nenhuma. Agora, terceiro ano, o bicho pega, hein? Tem uns detalhezinhos aqui que a galera vacilou. Nem corrigi a prova, pra falar a verdade. Corrigi agorinha. Terminar aqui eu já começo. Então, beleza. Na questão aqui, do terceiro ano, o que a gente tem? Cadê a Anelisa? Simon? Que eu vi que vocês estavam aí. Cadê? Chama geral aí. Ou não tem? Tem não? Eu e Vitor na academia, mas estamos acompanhando, Edivar.
Cadê? Vai lá no grupo lá, ó, chama os meninos lá, fala, ó, de uma coisa de terceiro ano agora. A Aline entrou aí agorinha aí. Os caras tá malhando e estudando física, é. Tá malhando os dois físicos. Físico mental e o físico do braço. Ô, Vitor, malha direitinho, viu? Senão ali a Mara vai meter a porrada no celular, que você viu que ela tá braba. Então vamos lá, continuando aí. Provinha do terceiro ano, questão número 1, a minha questão número 1. A figura abaixo representa um condutor A eletricamente neutro. Então, neutro significa que a mesma quantidade que eu tenho de cargas positivas, eu tenho de cargas negativas. Beleza. Isso aí, Jaqueline, chama a galera lá. Ixi, Heloísa, chegou tarde, eu corrigi de segundo. Tô na primeira questão do terceiro. Então, beleza. Cadê, Jaqueline? Chama geral lá. Aí, eletricamente neutro. Ligado à Terra. Ligado à Terra. Então, ele tem um fio condutor aqui, ó. É um aterramento, beleza? E aí ele fala o seguinte: aproximando-se de A, um corpo B carregado positivamente, podemos afirmar que. Vou fazer uma analogia antes de resolver. Quando eu aproximo um bastão carregado positivamente de um corpo neutro, o que vai acontecer com as cargas? Eletrização por indução. As cargas negativas vão vir aqui por esse lado aqui, ó, e as positivas vão para o outro lado. Só que nessa questão ela tem um detalhe. Que detalhe é esse, professor? O detalhe ele tem um aterramento. Então, os elétrons da Terra, os elétrons aqui, ó, eles vão fluir e subir pelo aterramento e vai para o material condutor. Então, os elétrons vão da Terra para cá. Por que eles vão da Terra para cá? Porque tem um fio de aterramento. Então, ele vai atrair os elétrons da esfera e da Terra também. Então, quando eu parto para analisar as alternativas, letra A, os prótons de A escoam. Não, os prótons não saem do lugar, quem movimenta só é elétron. Então, a minha letra A já está errada. B, os elétrons da Terra são atraídos para A. Cara, essa aqui é a resposta certa. Essa é a questão correta. A letra C fala, há trocas de prótons. Cara, tá errado. Prótons você fica quietinho. D, os elétrons de A escoam para a Terra. Não, os elétrons de A ficam aqui, ó. Porque o bastão é eletrizado positivamente. E aí a minha letra E, então a letra D tá errada também, né? Deixa eu fazer um X nele aqui. E a minha letra E, os prótons, não, velho, os prótons ficam quietinhos, velho. Então a opção correta seria essa. Os elétrons da Terra são atraídos para A, que seria a esfera. Beleza? Continuando. Questão número 2. Essa questão número 2 teve uma moça na sala da professora Nívia que ficou meia braba aí e tal. Mas vamos lá, corrigindo. É porque nela teve um detalhezinho, vou mostrar aqui para vocês. Em relação à eletrização de um corpo, analisa as afirmativas a seguir. Primeira afirmativa. Se um corpo neutro perde elétrons, ele fica eletrizado positivamente. Isso aqui é verdadeiro. Isso aqui é verdade. Beleza? 2. Afirmativa 2. Atritando-se um bastão de vidro com uma flanela, ambos inicialmente nêutrons, correto? Eles se eletrizam com cargas iguais. Esse detalhe aqui está errado. Seria cargas diferentes. Não cargas iguais. Por isso está errado a afirmativa 2. Beleza? Então, aqui é fake. Ô, Simon e Vitor, clica no foguinho aí, manda foguinho aí para nós. Vamos ver se você está atento mesmo. Ó, Maria Luísa entrou aí. É a prova do terceiro ano aí, Maria Luísa. Afirmativa 3. O fenômeno de indução, lembrando que indução é estar próximo, eletrostático, consiste em uma separação de cargas no induzido pela presença do indutor eletrizado. Isso é verdadeiro. Por que isso é verdadeiro? Cara, é essa situação aqui, ó. É essa situação. Indutor induzido. Quando se aproxima, vai ter uma redistribuição nas cargas aqui. Isso é eletrização por indução. Beleza? Então, a afirmativa 3, verdadeiro também. Beleza?
Afirmativa 4. Aproximando-se um condutor eletrizado negativamente de um nêutron, sem tocá-lo, sem tocar a eletrização por indução, este permanece com carga total nula, sendo, no entanto, vou virar aqui, né? Sendo, no entanto, atraído pelo eletrizado. Correto. Por que essa aqui está correta? Por causa disso aqui, ó. Ele falou que se eu aproximar um eletrizado de um nêutron, vai distribuir as cargas do nêutron, só que o nêutron continua neutro. Realmente. Porque quando você faz isso, vou desenhar aqui só para vocês entenderem rapidinho. Vou considerar esse corpo neutro e um aqui eletrizado. Vou considerar que esse está eletrizado negativamente. Aqui, ó, negativamente. Ô, galera, lembrando que hoje tem aula do Enem, viu? 6h45 da tarde. Esse está eletrizado negativamente. Esse que está neutro. O que vai acontecer? Ele vai atrair as cargas de sinais opostos. Só que esse corpo aqui, ó, esse aqui, ó, ele continua neutro. Ele não perdeu nem ganhou elétrons. Ele só teve uma redistribuição das cargas, cada um para um lado. E aí ele fala que o atraído, que ele é atraído pelo eletrizado. Correto. Porque quem está eletrizado é o indutor, que seria o bastão que eu aproximo. Então, essa afirmativa 4 também é verdadeira. Então, a 1, a 3 e a 4 é verdadeira. E aqui, se a gente for analisar, eu já tenho opção para marcar, ó. Cadê? Aqui, ó, são essas opções aqui, ó. A1, cadê? 1, 3 e 4. Seria esse aqui, ó. 1, 3 e 4. Aí, o que me indagaram, que ficaram nervosos, foi isso aqui, ó. Cara, isso aqui só foi um errinho. Você ia marcar só o que tá certo aqui. Porque o que interessa é essa aqui, ó. A, B, C, D e E. O que interessa é isso. Beleza? Então, vou ler ela na questão 5, só para a gente fechar aqui, a opção 5, né? Um corpo carregado pode repelir um corpo neutro. Isso é errado. Porque um corpo carregado é essa situação aqui, ó. Um corpo neutro. Vou desenhar as cargas aqui positiva e aqui negativa. E aqui um bastão eletrizado negativamente. Ele quer dizer o seguinte, que um corpo eletrizado negativamente atrai um corpo, repele um corpo neutro, não tem como. Toda vez que você tiver um corpo eletrizado e um neutro, o corpo neutro sempre vai ser atraído pelo eletrizado. Beleza? Sempre vai ser assim. Certinho? Perguntas? Não, né? Então, a única alternativa correta, nesse caso, a minha opção marcaria a letra C. Aqui tá falando que é a letra B, mas que foi um errinho, viu? Continuando aí. Tem alguém de terceiro ano aí ainda vivo? Eu acho que Simon mais vivo tá, né? Porque falei pra mandar o foguinho, eles mandou aí. Cadê? Jaqueline, Anelisa, cadê? Manda foguinho aí, 100, escreve aí, coração. Você só quer ver um V a mais, né? Se estiver assistindo uma live do MC, sei lá o que, tava lá curtindo, escrevendo. Falar, viu? Questão 3. Estamos vivos aqui. Isso aí, velho. Questão 3. Na questão 3, dois corpos X e Y são eletrizados por atrito, tendo X cedido elétrons para Y. Cara, então vou organizar isso aqui, ó. X doa elétrons para Y. Então, logo, X ficou positivo, porque ele perdeu elétrons, e Y ficou negativo, porque eletrização por atrito um doa e um recebe. E aí ele fala assim, ó, em seguida, um outro corpo Z, inicialmente neutro, é eletrizado por contato por um corpo X. Então, ele falou que o corpo X eletrizou um corpo Z que estava neutro. Aí você tem que lembrar uma coisa. Nesse caso aqui, X é positivo, positivamente. O Z está neutro, possui cargas positivas e negativas em mesma quantidade. Então, Z, para tentar ajudar X, ele fala assim, cara, eu vou ter uns elétrons aqui, eu vou doar para você. Quando o Z doa elétrons para X, ele fica também eletrizado, com a carga de sinal de quem já estava eletrizado. Então, X e Z vai ficar assim, ó, X fica positivamente e Z também fica positivamente. Por que mesmo, professor?
porque Z era neutro e tentou doar elétrons para X para ajudar, mas não deu certo. Porque na hora que vai doar elétrons, ele fica com falta. Então os dois ficam eletrizados positivamente. Aí seguindo ele fala, no final do processo citado, as cargas de X, Y e Z são respectivamente. Então X, Y e Z. X é positivo, Y negativo e Z positivo. Então a única opção certa que eu tenho aqui é positivo, negativo, positivo. No meu caso, que é a letra A. Positivo, negativo e positivo. Beleza? Perguntas? Não, né? Deixa eu ver quem tá online aqui. Ó, Vitória tá aí. Kézia também. Quer versão é dos primeiros, tá aprendendo aí, pegando os códigos. Mari, eu não sei quem é. Alice é do terceiro B. E a Amanda, não lembro também. É isso aí. Você errou essa aí, sabe o que foi? Ah, entendi. Ó, minha amiguinha Duda entrou e saiu aqui, velho. Ó, acabando aqui, eu vou deixar a caixinha e um enquete lá, viu? Se vocês querem mais caixinha, sim. Enquete não, vou deixar lá assim, eu quero, né? Pra vocês escreverem lá. Se tiver interesse. Se eu tiver umas. Eu tenho 300 alunos, cara. Se eu não tivesse 50 respostas, vou largar. Beleza? Então, questão 4. Na questão 4 é do Garfield. É assim que fala, né? Ele fala assim, ó, leia com atenção a tira do gato Garfield mostrada abaixo e analisa a afirmativa que se segue. Se a gente for reparar, o que o Garfield faz aqui? Deixa eu tentar baixar mais um pouquinho aqui. Ele faz o seguinte. Ele atrita as unhas dele aqui, ó, e fala assim, adoro carpés de lã. E encosta no John e dá um choque nele, dá um estralo. Tec. Aí adoro eletricidade estática. Aí ele encosta no cachorrinho, que eu não sei o nome dele, e ele toma um choque e chega pula. E aí a gente é para analisar as afirmações, fácil. Porque a gente já sabe que é eletrização por atrito. Primeira afirmativa, Garfield ao esfregar as patas no carpete de lã adquire carga elétrica, correto. Esse processo é conhecido como eletrização por atrito, verdadeiro. Segunda afirmativa, Garfield ao esfregar as patas no carpete de lã adquire carga, correto. Esse processo é conhecido como eletrização por indução, falso. 3. O estalo e a eventual faísca que Garfield pode provocar ao encostar em outros corpos são devidos à movimentação de carga acumulada no corpo do gato que flui do seu corpo para os outros corpos. Isso aqui é a gente vive isso. Quando a gente encosta na pessoa e dá uma descarga elétrica. Às vezes a gente tá tão carregado que dá um barulhinho e é perigoso você ver o raiozinho também. Então, as únicas afirmativas é 1 e a 3. Então, estão certas. Na hora de marcar aqui, no meu caso é a letra B, 1 e 3. Beleza? Continuando. Questão 5. Na questão 5, é uma questão de cálculo. Ó, acertou aí, Kézia. Parabéns. Vou subir um pouquinho a tela aqui. Continue estudando aí. Que a recuperação fica longe. Um corpo possui 5 vezes 10 a 19 prótons e 4 vezes 10 a 19 elétrons. Considerando a carga elementar igual a 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb, esse corpo está fácil. Vamos analisar? Prótons, eu tenho 5 vezes 10 elevado a 19. Elétrons, eu tenho 4 vezes 10 a 19. A gente resolveu uma questão parecida dessa na sala, viu?
Como os expoentes são iguais, eu conservo, vai descer 10 a 19 positivo, 5 menos 4 vai dar 1. Só que aqui eu tenho mais elétrons ou prótons? Eu tenho mais prótons. Então o corpo está eletrizado positivamente. Então o valor de carga elétrica é 1 vezes 10 elevado a 19 positivo. Esse aqui é o valor de carga elétrica. Isso aqui é a quantidade de prótons que ele tem em excesso. Então ele está eletrizado positivamente. Então, se eu fosse eliminar, eu eliminaria essa aqui, ó, carregado negativamente, negativamente. Só para saber agora como marcar, eu jogaria na equação. Keila não estuda. Keila não estuda. Q é o carga elétrica e o E é o valor da carga elementar. Acertamos do Gauss. Disso aí, brother. E aí eu ia descobrir o número de elétrons. Não, na verdade, eu quero descobrir. Isso aqui não é carga elétrica, né? Isso aqui é o número de elétrons que eu tenho em excesso, perdão. Isso aqui não é carga elétrica, não. Isso aqui é o N. Então, eu tenho um N, então E. Aí eu ia ficar assim, ó. Q é igual o N, que é 1 vezes 10 a 19, vezes 1,6 vezes 10 a menos 19. Que é igual 1 vezes 10 a 19 com 10 a menos 19, eu corto um com o outro. Então a minha resposta é a letra B. Somente isso. Certo? Continuando. Agora já é 3h20. 1h20 aqui. Questão 6. Na questão 6, vocês falam para mim se a imagem está boa, não tá? Na questão 6, durante um processo de eletrização, um corpo recebe uma quantidade de 2 vezes 10 elevado a 15 elétrons. Beleza? Bah, é sinal que vocês não colou, né, um do outro. Então o corpo recebeu elétrons. Então ele fica eletrizado, nesse caso negativamente, né? Durante um processo de eletrização, o corpo recebe 2 vezes 10 a 15 elétrons, tornando-se eletricamente carregado, com carga elétrica D. Então ele quer saber o valor de carga elétrica. E aqui tem a equação, que ele não estuda. Fácil. Carga elétrica é igual ao número de elétrons, que é 2 vezes 10 elevado a 15, vezes 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Certo? O que a gente vai fazer? 2 vezes 1,6. Carga elétrica é igual. 2 vezes 1,6 vai dar 3,2 vezes 10 elevado a menos 19. Opa, 19 não. 15 positivo com 19 negativo, eu pago uma dívida de R$19, sobra quanto? Sobra menos 4. Então a resposta é 3,2 vezes 10 elevado a menos 4 Coulomb. Vocês colou só em química e matemática? Isso aí. Certinho. Ei, bicho. Então, continuando aí. Então, essa é a minha resposta. 3,2 vezes 10 é menos 4. A minha resposta certa é a letra C. Beleza? Questão 7. Isso aí, velho. 7. Campos eletrizados ocorrem naturalmente em nosso cotidiano. Um exemplo disso é o fato de algumas vezes levarmos pequenos choques elétricos ao encostarmos em automóveis. E aí, seguindo aqui, o que a gente tem em análise? Tais choques são devidos ao fato de estarem os automóveis eletricamente carregados sobre a natureza dos corpos, eletrizados ou neutros. Considere as afirmativas a seguir. A primeira, se um corpo está eletrizado,
Porque não é o mesmo. Se um corpo está eletrizado, a quantidade de prótons e elétrons é diferente. Beleza? Então essa aqui é verdadeira. Segunda afirmativa. Se um corpo tem cargas elétricas, então está eletrizado. Isso aqui está errado. Porque um corpo neutro tem carga elétrica e não simboliza que ele está eletrizado. 3. Um corpo neutro é aquele que não tem cargas elétricas. Isso aqui também está errado. Um corpo neutro tem cargas elétricas. Ixi, agora o cachorro latindo aqui. Afirmativa 4. Tem que brigar com o cachorro, né? Não tem base, não. 4. Ao serem atritados, dois corpos neutros de materiais diferentes tornam-se eletrizados com... Pera aí. Vou ter que brigar com o cachorro. Tem base. Ah, fala! Vai pra lá! Meu Deus do céu. É tanta interferência. Tá travando muito aí, Gabriel? Pera aí. Vai pra lá, pastor! Vai pra lá! No finalzinho tá travando. Eu acho que é por causa da bateria. E aí, melhorou? Sim, não, não, sim. O que vocês me falam aí? Melhorou? Sim, não, não, sim. Melhorou? Melhorou ou travou? Melhorou? Escreve melhorou, melhorou. Só pra gente finalizar. Melhorou? Meu Deus do céu. E aí, melhorou? Sim ou não? Escreve melhorou. Porque se escrever sim, eu não tô entendendo o que que é. Se sim está pior, se sim se melhorou. Melhorou sim ou não? Melhorou? Escreve melhorou. Melhorou. E agora? Travou, melhorou, travou, melhorou, travou aqui. Mas melhorou ou não? Destravou? Escreve melhorou. Deixa eu acenar aqui para Letícia aqui. Já estamos cobrando um trabalho. Escreve melhorou, se tiver melhorado. Melhorou? Piorou. Meu Deus do céu. Eu não sei o que eu faço. Na internet aqui de casa tá ruim demais. Peraí, deixa eu fazer um negócio aqui que eu acho que é a bateria. Tenho quase certeza que é a bateria. Quase, quase, quase certeza. Falta duas questões, velho. E aí, melhorou ou não? Pois é, Gabriel. Eu ainda te chamei aqui na live aqui pra você chamar a galera. E aí, tá travado ou melhorou um pouquinho? Meu celular tá descarregando também, talvez seja isso. Melhorou? Escreve melhorou, piorou. Só pra não ter noção aqui. A câmera tá ruim. Isso é internet, velho. Deixa eu ver aí. E agora? Melhorou ou piorou? A câmera tá ruim. Isso aqui é meu Wi-Fi, sabia? Pera aí. E aí, entendeu? E aí, entendeu? Não, não, né? Melhorou. Não, beleza, Simon. E
mas melhorou aí mais, sim ou não? Meu Wi-Fi às vezes vai e volta. Fica uma luta isso aqui. Mas melhorou, sim ou não? Sim ou não? Nem sei. Vocês não escrevem, eu não sei. Melhorou ou não? A Jaqueline apareceu agora, depois de 2 horas, que eu pedi pra ela interagir. Manda um foguinho aí, clica no foguinho aí. Neca. Neca? Neca é uma véia. Eu conheci uma véia chamada Neca. Neca é uma véia, eu conheci. Então vamos lá. Vê agora, eu voltei pro Wi-Fi aqui, eu acho que deu uma melhoradinha aí. E aí, a gente afirmou até agora o seguinte: AFS. Afirmativa 1 está correta, que ele fala aí que um corpo eletrizado tem que ter diferença de carga positiva e negativa. Afirmativa 2 está errada, porque um corpo que tem cargas elétricas, ele pode estar eletrizado, mas ele também pode estar neutro. Afirmativa 3 falou que um corpo neutro ele não tem cargas, está errado. Afirmativa 4. Eu segui aqui o bonde aqui então. Mesmo estando ruim, vocês falou que tá ruim, mas vamos seguir aqui. Ao serem atritados, dois corpos neutros de materiais diferentes tornam-se eletrizados com cargas opostas. Está certo, porque um eletriza, um fica positivo e um negativo. Devido ao princípio de conservação de carga elétrica. Não, isso aqui é errado. Não tem nada a ver com o princípio. Deixa eu olhar isso aqui direitinho. Eu acho que não vai ter nem. Ao serem atritados, dois corpos neutros de materiais diferentes tornam-se eletrizados com cargas opostas, devido ao princípio de conservação de carga elétrica. Não, isso aqui está errado. Na 5 fala, na eletrização por indução, é possível obter esses corpos eletrizados com quantidades diferentes de cargas. Isso é verdadeiro. Sobre as afirmativas acima, assinale a alternativa correta. Cara, eu só marquei a 1 e a 5 como verdadeira. E se eu for analisar aqui, eu não tenho essas opções. Eu tenho a 1 com 4 e 5, eu tenho a 1 e a 4. Deixa eu só confirmar essa 4 aqui. Ao serem atritados, deixa eu ver aqui, ó, a 1 e a 4 e a 5, então a 4 deveria ser verdadeira. Ao serem atritados, dois corpos neutros de materiais diferentes tornam-se eletrizados com cargas opostas. Certo. Devido ao princípio de conservação de carga elétrica. Não, isso aqui é devido ao processo de eletrização por atrito. Na afirmativa, então a 4 é errada. Então deveria ser a letra C ou a letra E, porque tem a opção 1 para você marcar. Cara, não tem opção. Isso aqui é uma questão que vai nota para todo mundo, ó. Todo mundo ganhou 10 pontinhos. Todo mundo. Quem acertou fica com 10, já quietinho essa questão. Quem errou essa questão vai ganhar 10. Todo mundo ganhou 10, porque não tem a opção correta. Clica no coração aí que merece agora. 8. O transporte de grãos para o interior dos silos de armazenagem ocorre com auxílio de esteiras de borracha, conforme mostra a figura. Requer alguns cuidados, pois o grão, ao cair sobre a esteira com a esteira, com velocidade diferente dela, até assimilarem a nova velocidade, sofrem esfregamentos, eletrizando a esteira e os próprios grãos. Tá tudo embaçado e travando aí, né, velho? Foi mal. Ah, beleza, Gabriel Machado. Eu não sei nem quem é, velho. Gabriel Machado. Eletrizando na esteira os próprios grãos. Essa eletrização pode provocar faísca aqui no ambiente repleto de fragmentos de grãos suspensos no ar. Pode acarretar incêndios. Beleza, verdade. Verdade, isso que é verdade. Aí mostra aqui o desenho, aí ele vai. Nesse processo de eletrização, os grãos e a esteira ficam carregados com cargas elétricas de sinais. Cara, aqui é eletrização por atrito. Então eles vão ficar com sinais opostos. Sei lá, o grão fica negativo e a esteira fica positivo. Então é em sinais opostos. Então eu elimino iguais, eu elimino.
E aí fica oposto. E a eletrização é por atrito. Então, nesse caso, é a letra A. Opostos eletrizados por atrito. Então, essa é a opção correta. Certo? Finalizando aí, para vocês está embaçado, para mim não tá aqui, dessa que eu estou usando o celular. Agora deu uma travadinha aqui, mostrou. Mas isso aí, galera. 3 provas corrigidas. Deixa o like na live, eu vou postar ela aí. Você deixa o like, comenta aí. Vou deixar uma enquete lá, ver se vocês querem mais correção assim. Valeu. Falou. Hoje tem aula do Enem, 6h45. Falou.